Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Amém. Glória a Deus. Vou passar aqui para eu compartilhar aqui. João, capítulo 21. Deixa eu só achar aqui. João 21. Vamos ler a partir do versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Amém. Para nós meditarmos rapidinho. Amém? Amém. E depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Podem sentar. Amém. Meus amados, eu costumo dizer que enquanto o homem é especialista em apontar defeitos, enquanto o homem é especialista em colocar defeito, enquanto o homem é especialista em acrescentar defeito, Deus é especialista em restaurar defeito. Aleluia. Se nós, meus amados, fôssemos observar a história de Pedro anteriormente, se nós fôssemos conviver com alguém como Pedro, talvez nós dizíamos, este cara não quer andando comigo. Aconteceu com o apóstolo Paulo. É verdade. Quando Marcos deixou ele e voltou, quando foi na próxima viagem, Marcos quis ir de novo e Paulo não quis. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, e posso dizer com razão, porque Paulo não queria um covarde andando com ele, e Barnabé também com razão, porque era primo. Apesar que depois Marcos amadureceu na fé, e quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que é útil para o ministério. Então, se nós convivêssemos com uma pessoa que nem Pedro, nós íamos dizer, não quero este cara andando comigo. Em primeiro lugar, meus amados, Pedro era muito intrometido. Ele sempre era o primeiro.
O homem era entrão. Ele não media esforços. Quando veio os homens prender Jesus, enquanto todos correram, Pedro puxou a espada e se lape na orelha do cidadão. Eu costumo dizer, meus amados, que naquele momento, se Jesus não repreende Pedro, ele lutava até a morte. Mas, meus amados, a nossa vida ela é de altos e baixos. Estudamos ontem na escola dominical que a nossa vida é como uma roda gigante. Ora estamos embaixo, ora estamos em cima, ora estamos no meio. Estamos sempre girando. Presta atenção. Depois deste episódio, depois de Pedro cortar a orelha direita do servo do sumo sacerdote, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Como Jesus já tinha dito, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu. Na 3ª vez, Pedro espraguejou. O que é isso, irmão Marcelo? Que cai um raio na minha cabeça se eu estiver mentindo. Eu não conheço esse homem. Se fosse nos dias de hoje, quando eu atravessar a rua, eu quero que uma carreta passe por cima de mim. Diz o texto sagrado que quando Pedro nega a 3ª vez, o galo canta. Quando o galo canta, que os homens iam levando Jesus, Jesus olha mesmo diretamente nos olhos de Pedro. Aí Pedro se lembra do que Jesus falou. Diz o texto sagrado que Pedro chora amargamente. Irmãos, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus disse a Pedro, perguntou se ele o amava? 3 vezes. Quantos dias depois da morte Jesus apareceu? 3 dias. Ele ressuscitou. E a 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Glória a Deus. Muita coincidência, não é? Nada de coincidência. É Jesus tratando com Pedro. Glória a Deus. Irmãos, Louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava destruído. Pedro estava se sentindo um traidor. Pedro não se achava mais digno do ministério apostólico. Ele chorou amargamente. O texto sagrado não diz, mas quem sabe que ele não desejou a morte. Estavam eles ali, próximo ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, pois o mar da Galileia abrange essas 4 cidades, Cafarnaum, Genezaré, Magdala
e Tiberíades e outras cidades ali próximas. Mas eles estavam próximos de Tiberíades. E Pedro disse o quê? Eu vou encontrar meu mestre. Negativo. Pedro disse, eu vou pescar. Vou voltar para a minha profissão. Para o lugar de onde eu não devia ter saído. Esse negócio não dá para mim não. Eu sou um frouxo. Eu sou um covarde. Eu neguei Jesus. Eu neguei o mestre. Lembrando que é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. Quem sabe que nas outras duas que ele apareceu, Pedro lá se escondendo amuado, todo envergonhado, se escondendo ali por trás dos outros. Como aquele irmão que chega no culto e não quer oportunidade, fica ali se escondendo, procura o irmão mais alto para se sentar atrás. Assim estava Pedro. E foram pescar. A noite toda. E mais uma pescaria frustrada. Só que veio Jesus. Irmãos, Jesus tinha dito. Está lá em Marcos, capítulo 16, quando ele ressuscita. No capítulo 7, na verdade, quem fala é o anjo. Diga aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los na Galileia. Ele mencionou no nome de Pedro. Agora preste atenção. Foram pescar. Pedro era tão fluente, meus amados, que ele não chamou os outros. Ele simplesmente disse, eu vou pescar. E os outros, nós vamos contigo. Mas o homem estava com sua fé abalada. Jesus disse, Satanás pediu a Deus para peneirar tu, para te sacudir. Mas eu roguei ao Pai para que tua fé não desfaleça. E ele diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eita glória. Mas irmão, Jesus passou tanto tempo com Pedro e Pedro passou tanto tempo com Jesus e Jesus mandou ele se converter depois. É claro. Foram pescar. E não pescaram nada. Até Jesus aparecer. Está lá, na beira da praia. Pescaram alguma coisa? Nada. Pesquei numa piada. Joga a rede pro outro lado. Puxaram 153 grandes peixes. Eita glória. E o discípulo a quem Jesus amava, não menciona o nome, mas é João, conhecido também como apóstolo do amor. É o mestre. É o mestre. Lembra Pedro daquela outra pescaria? É o mestre. Amém. Pedro mergulha.
e vão ao encontro do mestre. Mas quando chega lá já tem uma fogueira. Jesus já assando um peixinho. Já imagino Pedro ali suando frio, quando olha para Jesus, olha para a fogueira, porque foi próximo a uma fogueira que Pedro negou Jesus. Jesus pergunta a Pedro: ama-me? As duas perguntas, meus amados, as duas primeiras perguntas, Jesus usa a palavra grega ágape, que é o que chamamos de amor incondicional, que só Deus tem este amor. E o que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de mãe. O filho é ruim que não vale nada, mas diga para a mãe que o filho não presta. É melhor você fazer bilu-bilu na boca de uma cascavel. Mãe é mãe. Jesus utiliza nas duas primeiras perguntas, utilizando a palavra grega ágape. E na terceira pergunta, Jesus utiliza a palavra grega chamada filéu, que é o amor de amigo, o amor de irmãos. Aquela palavra que nós dizemos com o outro: eu gosto de fulano, eu gosto de tu. Mas por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Amo, Senhor. Pronto, vai ficar aí 1 ano de disciplina, viu? Foi assim. Apacenta os meus cordeiros. Tu me ama, Pedro? Vai ficar aí 6 meses de disciplina. Aí apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos aqui, meus amados, Jesus restaurando a fé de Pedro. Eita glória. Aleluia. Nós vemos aqui Jesus restaurando Pedro. E quando nós vamos para o livro de Atos, nós não vamos mais ver o Pedro medroso, o Pedro mole. Nós vamos ver o Pedro corajoso que prega e se converte 3.000 almas. Eita glória. Nós vamos ver o Pedro que vai diante das autoridades, vai preso, e ainda ele diz: não pregue mais sobre esse Jesus aí. E a resposta dele é: importa obedecer ao Deus dos teus homens. Eita glória. Eu sei que Deus. Nós vamos ver o Pedro, meus amados, que depois de ser açoitado, sai glorificando a Deus, porque ele não se achava digno de apanhar por causa do Evangelho. Nós vamos ver o Pedro, meus amados, que na hora da sua morte, ele diz: não sou digno de morrer igual meu mestre. Coloque a cruz de cabeça para baixo. Aleluia. Talvez sua vida seja parecida igual a de Pedro. Tá, às vezes, meus amados, nos sentimos frustrados, decepcionados, desapontados, fracassados. E queremos parar no meio da caminhada. Não queremos mais pregar, não queremos mais cantar.
Não, eu vou estar à igreja, mas você é crente do banco. Só irmãozinho do banco para mim não. Ninguém me dê mais oportunidade. Crente do banco para mim tá bom. Ainda bem quando é crente do banco quando vai para o mundo. Mas muitas vezes estamos assim. Às vezes estamos em casa, somos crentes em casa, mas não é porque nos dizem, mas é porque não queremos ir para a igreja para ter oportunidade. Mas Jesus é tão maravilhoso, meu irmão. Tão maravilhoso que Ele sempre está ali, nos dando uma injeção de ânimo. Glória a Deus. Eita, glória, é verdade. Às vezes queremos parar. Achamos que não dá mais. Muitas vezes queremos até voltar à nossa vida antiga. Mas Jesus está ali. Apacenta as minhas ovelhas. Às vezes não queremos mais pregar, porque não nos achamos capazes. Às vezes porque cometemos um erro, uma falha, e achamos que não somos mais, que não tem mais perdão para nós, não tem mais salvação. Mas quando eu olho, meus amados, para a vida de Pedro, Pedro pegou Jesus. E Jesus, aí tu coloca como líder da igreja. Oi Pedro, eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, mas quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eita, Glória a Deus. Eu, quando olho, meus amados, para as Escrituras Sagradas, vejo quanto Jesus se preocupa, o quanto Jesus se importa com os seus servos. Quando Deus tem um plano para a vida dos seus servos, não deixa se desviar. Não deixa ser crente de banco. É o irmão querendo ser crente de banco e Jesus ali incomodando. Desperta, vaso. é verdade, é verdade. É o irmão querendo ser crente de banco e tem alguém orando para ele, o irmão. Eita, glória. É o irmão querendo ali baixar a cabeça. Não, eu baixar a cabeça, pode não estar aqui, ó, capeta, nas minhas costas, pode não estar, não desiste. Mas Jesus está ali, firme. Eu roguei ao Pai para que tua fé não desfaleça. Eita, glória. Aleluia. Deus seja louvado. E como Jesus fez na vida de Pedro, fará na minha e na tua vida, fará nas nossas vidas. Como eu disse, o homem é especialista em apontar defeito. O homem é especialista em colocar defeito. O homem é especialista em acrescentar defeito. Mas Deus é especialista em restaurar defeito. Eita, glória. Pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus apruma o pau. Eita, glória. Amém. Ele era carpinteiro e quando estava aqui na terra. E é o carpinteiro dos carpinteiros. Eita, É o oleiro dos oleiros. Se o vaso quebra, ele faz outro. Eita, Louvado seja glória. Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos mandar mais aleluia, mas a igreja está muito parada. Aleluia. Vamos lá, Diego Grande. Vamos, senhora. Vamos lá, irmã Maria. Antes de partir, Ô, glória. Irmão Zé. Irmão Nenê. Irmão João. Jesus disse antes de partir: eis que estou convosco todos os Glória a dias Deus. até a consumação dos céus. Aleluia. E Jesus disse: eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador. Eita, glória. Glória a Deus. Amém, amado? Amém. Glória. Quando nos sentimos fracos, Amém, glória a Deus. vamos pedir a Deus: me fortalece, Senhor. Glória a Deus. Eita, glória. Não me deixa desanimar. Aleluia. Segura nas minhas mãos, porque se eu segurar na tua, eu posso cansar e cair. Mas o Senhor segurando nas minhas mãos, estou seguro. Amém. Glória a Deus.